Bem-vindo, Antônio Prata, ao Radar. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Gosta muito de música brasileira, Antônio? Gosto muito de música brasileira, ouço sempre Nova Brasil, não é só porque eu estou aqui, não. Muitos e muitos anos. Agora, Mário Prata, Marta Góes são escritores, seus pais. Eu queria saber como é que foi tua infância, se desde cedo você já imaginava que você seria escritor também. Eu queria ser dentista, mas eles me batiam e falavam, vai ser escritor, vai ser escritor. Era uma educação hippie, muito repressora, entendeu? Tá. Não, eu não sabia que eu queria ser escritor. Aliás, eu soube tarde, assim. Não sabia que faculdade fazer. Sabia que eu queria, talvez, trabalhar com cinema, talvez escrever e tal. Lá pelos 16, 17, que eu comecei a falar, bom, acho que é isso. E aí foi muito legal ter esses pais escritores, porque, em primeiro lugar, eu sabia que era uma profissão, né? Muita gente... É verdade. Não tem uma referência, né? Você tinha em casa, né? Acha que é um desvio, assim, né? Quando você descobriu, assim... Quase quando é que a sua vida se desviou e você virou escritor, né? Então eu sabia, eu via meu pai escrevendo. Minha mãe, na época, ela era jornalista, então eu não via ela escrevendo tanto, mas... Então eu sabia que era possível viver disso e tal. Então, foi um pouco assim. Mas esse despertar, ele veio quando? Quando é que você percebeu? Você tinha essa facilidade? Era aquele que fazia uma redação que todo mundo elogiava? Eu era bom de redação, que era até um problema, porque a nota na escola que eu estudava era 1/3 redação, 1/3 gramática e 1/3 literatura. Então, eu ia bem de literatura e redação e desencanava de gramática. Então, se você me perguntar o que é um hiato, eu não sei o ditongo, eu não sei o que é um ditongo. Mas eu sei usar eles. Tá. Mas teve um dia que eu escrevi uma crônica, que eu morava numa vila, passei a infância numa vila no Itaim, Bibi, e aí a extensão da Faria Lima ia demolir a vila. E daí eu escrevi uma crônica de lembranças da infância e tal, eu dei pra minha mãe e pra minha irmã lerem. Eu tinha 14 anos, eu acho. E aí, quando eu voltei, eu fui tomar banho, quando eu voltei do banho, elas estavam chorando. Eu achei interessante aquele negócio, de você escrever um negócio. Tinha mexido com a emoção. Pois é. Foi a última vez que eu fiz alguém chorar, eu acho. Depois vocês só riram. Escrevendo. Tô tentando fazer chorar até hoje. É isso que eu ia falar. Onde é que você descobriu essa veia? Porque os seus livros, as crônicas, elas, mesmo tratando de assuntos sérios, quem te acompanha sabe, vai chegar uma hora que ou você vai fazer um autodeboche, ou você vai para uma coisa mais surreal. O humor, ele vai sendo explorado em diversas vertentes, né? Quando é que você descobriu essa veia? Cara, assim, o humor é um traço, assim, igual... Responder isso é meio como responder assim, quando você decidiu andar desse jeito? Uhum. Não é uma decisão consciente, é um traço da personalidade, assim. Mas eu tenho algumas pistas, assim. Eu acho que eu fui um pouco por esse lado, porque eu estudava numa escola que era da minha avó. Então eu tinha que ser muito bom aluno, porque era uma extensão da minha casa, e ao mesmo tempo eu não queria ser um bocó que não era amigo dos caras, eu queria ser amigo dos caras do fundão. E para você conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, ser um bom aluno e ser amigo dos caras do fundão... Nossa, é difícil conciliar. Eu tô aqui imaginando, humor, né? É humor, é ironia. Sou neto da dona, mas eu não quero ser só o neto da dona. Quebrava o gelo. Então o humor é essa maneira de estar em dois lugares ao mesmo tempo, de falar uma coisa que não é a coisa, de você... Né, você ficar nessa ambiguidade, assim. Acho que foi uma estratégia de sobrevivência, assim, para poder lidar com tudo. Lidar com tudo. Mas assim, a gente tem que achar o que tem de cômico nas nossas dores também, né? Você é assim na vida também? Sempre? Você escreve e você age assim? Acho que não. Eu acho que quando eu tô sofrendo, eu sofro. Eu não levo um pé na bunda e fico rindo. Vendo o que tem de engraçado nisso. Porque não tem, né? Não, mas eu acho que é exatamente isso que você falou, assim. O humor serve justamente para a gente tratar do que não é engraçado. O humor é uma maneira de enfrentar a tragédia. Assim, o humor é uma maneira de enfrentar a morte. Assim. As pessoas falam, fulano é bem-humorado. Eu não acho que é bem-humorado. Assim. O humor ele é uma ferramenta que lida com coisas sérias. Assim. Então, até acho que é importante a gente fazer piada com coisas difíceis, porque isso ajuda a gente a aceitar essas coisas difíceis. O Antônio, hoje você é um cronista consagrado, né? Continua sendo, mesmo fazendo outros trabalhos, né? Se a Lorena Calabria está falando, eu vou até acreditar nisso. Pode postar. Mas uma coisa que eu acho curiosa no trabalho do cronista é que mesmo com essa falta de costume ou de hábito da gente pegar um jornal para ler,
né? A crônica, ela consegue viralizar. Porque muitas vezes, assim, eu não te li, mas alguém falou assim, você já viu o que o Antônio escreveu hoje? Você já leu a crônica de domingo do Antônio Prata, na Folha de São Paulo? Então, é quase que um boca a boca, né, que funciona. Vai viralizando, às vezes, um trecho e tal. Quando é que você percebeu isso? Que também era uma ferramenta que as redes sociais podiam fazer com que seu texto popularizasse? E qual foi o que viralizou mais? A primeira vez que começaram a me xingar. A primeira vez que você é trucidado na internet. Mentira, achei que era elogio. Não, qualquer coisa que você escrever, você vai ter alguém que vai te chamar de imbecil. Eu já fiz até uma crônica sobre isso. Eu acho que quanto mais, né, o brilhantismo salta aos olhos, acho que mais isso, leva paulada. Você escreve que você gosta de sorvete de creme, e aí o pessoal do sorvete de chocolate fica irado e começa a falar mal do sorvete de creme, né? Mas então, as crônicas da Folha são fechadas, né? São só para assinantes. Pois é, por isso que quando viraliza, você tem Para viralizar, ou a pessoa tira uma foto do jornal, print, um print da tela e manda, ou ele tem que mandar e as pessoas ficam... E aí fica um monte de gente falando assim, é fechado, é fechado, é fechado. Eu falei, a Folha me paga para fazer essa crônica. Vocês precisam pagar. Ou então espera uma coletânea, você não chega na frente do cinema que está passando Indiana Jones e fala, tem que comprar ingresso. Claro, deixa eu ver um pedaço. Ingresso. Caro. Aliás, o ingresso custa muito mais caro que uma assinatura de jornal, né? R$50 um filme. Tem razão. E por que você seguiu esse caminho das crônicas, do roteiro, assim, primeiro? Porque, acho que por uma questão de necessidade, assim. Quando eu resolvi ser escritor, eu comecei a olhar como é que dava para ganhar dinheiro com isso. Eu acho que se eu fosse rico, se eu tivesse uma herança, eu talvez não fosse escrever crônica. Então, a crônica foi o primeiro lugar que eu achei que trocavam dinheiro por textos. Então, eu fui fazer isso. E depois o roteiro também veio assim. Veio que me chamaram para fazer um negócio. E daí... Qual foi o primeiro? O primeiro foi até uma história engraçada, porque foi a Adriana Falcão, que é uma super escritora e roteirista, e ela me ligou e me chamou para fazer um roteiro de uma série chamada Sexo Frágil, que era com super elenco. Era o Wagner Moura, era o Lázaro Ramos, era... um monte de gente bacana. E daí ela falou assim, então tá bom, a gente vai te mandar uma escaleta. Escaleta é uma coisa... um instrumento de roteiro, que é um resumo do capítulo. É uma coisa muito básica para quem trabalha com roteiro. É como a planta para um arquiteto, entendeu? Ou a partitura para um músico. Mas imagina você está contratando um músico e fala, vou te mandar a partitura da música, e o cara fala, o que é partitura? E eu falei isso, eu falei, o que é escaleta? Aí deu um longo silêncio, ela falou, você não fez um curso de cinema em Barcelona? Eu falei, não. Mas ela já tinha me chamado. Aí ela chamou um cara muito legal, que é o André Laurentino, que é um escritor e publicitário e tal, que trabalhava com ela. Ele colou em mim e, de maneira muito gentil, foi me ajudando a escrever ali, a gente escreveu junto. Aí eu fui estudar, fui fazer curso, até hoje, ler livros e tal, e estudo até hoje. Mas foi isso, foi atrás do Viu Metal que eu aprendi. E hoje em dia são as coisas que eu faço que me dão mais prazer, né? Interessante isso, porque não é uma coisa que eu fiz. Crônicas e roteiro. Crônicas e roteiro. Agora, você não respondeu a pergunta que eu te fiz. Qual? Qual das crônicas que teve mais repercussão? Ou pro bem ou pro mal? Pro mal é fácil. Foi uma crônica que chamava Guinada à Direita, que foi no começo dos anos Lula, que a imprensa começou a contratar uns caras muito direitosos e muito radicais. Era um pré-bolsonarismo assim, que estava rolando. E aí eu fiz uma crônica ironizando os textos desses caras, fingindo que eu tinha me convertido à direita. E era um texto absurdo, assim, que falava que os homens brancos estavam escanteados no Brasil, que você entrava na primeira classe dos aviões e só tinha negros cotistas, e que o carnaval tinha acabado, que na época do carnaval você tinha Marilena Chauí falando de filosofia, e que os índios impediam que a gente plantasse soja. O Brasil era o segundo maior plantador de soja do mundo, enfim. E umas pessoas acreditaram. Eu lembro. Acreditaram. Teve gente que acreditou. E pior, elogiaram. Assim, posicionamento. O Roger foi um dos primeiros que tuitou. É isso aí, o cara que teve coragem de falar as verdades. Aí eu fui processado. Fui processado por racismo. E tive que escrever um texto bizarro explicando que não era verdade que o homem branco estava escanteado. Que não era verdade que os negros cotistas estavam nas primeiras classes dos aviões e que você ia no fazano e só tinha negros. Que o Brasil era o segundo maior produtor de soja do mundo. E não era verdade que os índios tinham acabado com o agronegócio brasileiro. E a advogada falava, Antônio, é para fazer um texto sério agora. Não é para ter ironia. Eu falava, Thaís,
Eu posso ser preso. Imagina se eu ia fazer piada com um negócio desse, né? De jeito nenhum. Aí o juiz nem virei réu. O juiz ou a juíza entendeu e desconsiderou. Esse foi o pro mal. E teve um bem antes de rede social, na época de e-mail, assim, que as coisas circulavam por e-mail. Sim. Chamava Meio Intelectual, Meio de Esquerda, que depois virou O livro. Que ironizava muito a minha bolha, assim, de meios intelectuais, meio de esquerda, que gostavam de bar ruim, bar de mesa de lata, e sentar no engradado e tudo mais. E os seus amigos se identificam? Isso que eu queria saber, né? Porque assim como compositor, sempre tem alguém, eu acho que você fez essa música falando daquela história e tal. Já aconteceu isso com você? Um amigo conhecido falar, pô, Antônio, contei um lance pra você. Ou então você tá tirando uma com a minha cara? Não, eu não escrevo muito sobre os outros, assim, né? Os outros próximos. Os outros, geral, sim. Né? Geralmente eu me coloco como personagem. E a crônica também é um gênero de ficção, né? Embora é um gênero que finja que não é. Então a gente fala, eu estava na padaria semana passada, estava nada, estava em casa. Às vezes calha de você estar realmente na padaria e acontecer realmente uma coisa interessante. Mas na maior parte das vezes, não. Você inventa. Eu não lembro de ter escrito alguma coisa que alguém se identificou. Ou não é culpa sua. Você até citou, Antônio, sobre os textos que você fez, né, de política e que geraram essa... A trajetória do país levou você a escrever textos um pouco mais sérios, digamos assim. Isso te incomodou? Assim? Muito. Me incomodou os leitores também. Assim, é uma situação difícil, porque assim, eu escrevo no caderno cotidiano, né? Eu não escrevo na Ilustrada. Então, eu escrevo no caderno que sai a chacina, no caderno que sai o incêndio em Santa Maria, no caderno que sai a queda do avião. Então, muitas vezes, eu fico culpado de fazer uma crônica falando que a minha filha aprendeu a falar lua, entendeu? Quando as pessoas estão sofrendo. Mas eu tenho que fazer um exercício consciente, assim, deliberadamente, falar, não, justamente porque eu estou aqui, é que eu tenho que escrever para essas pessoas se divertirem, para as pessoas que estão sofrendo. Mas, às vezes, não dá. Quer dizer, na verdade, em nenhuma semana dá, porque toda semana no Brasil acontece uma atrocidade, né? E agora, o que eu tento fazer é escrever sobre atrocidade quando eu tenho algo a dizer. Porque senão vira aquele textão, como diz um amigo meu, assim, contra o câncer e a favor da leitura, entendeu? É óbvio, né? Então, você só fala, olha que absurdo, você só aumenta a dor, você repercute a dor. Se você fala assim, meu Deus, olha só que imbecil, o que os caras estão fazendo. Então, eu tento sempre, se eu tenho uma abordagem interessante sobre o que aconteceu, se eu acho alguma coisa particular, aí eu falo sobre isso. Mas muitas vezes eu perco essa batalha de mim mesmo. E faço esse textão do Facebook que eu não gosto e fico só reclamando e xingando. Mas eu considero isso uma derrota, assim. Eu pretendo não ficar fazendo textos sérios, porque já tem um jornal inteiro sobre isso. Mas a gente entende. Não tem como escapar. Como é que é a sua rotina, Antônio? Assim, você tem um método? Você muda toda semana? E depois de pronto, você costuma ler seu texto em voz alta? Cara, eu tenho o melhor método do mundo chamado prazo. Esse é maravilhoso. Quando você tem prazo, você não tem que ter método. Então, eu acordo, tomo banho, tomo café e sento no computador. Mas tem ideias prévias anotadas? Tenho ideias prévias anotadas. Eu aprendi antes que o WhatsApp permitisse você mandar mensagem para si mesmo. Eu descobri uma gambiarra de criar grupos com mim mesmo. Ah, é? Tem? Eu faço um grupo com você e te expulso do grupo. Tá. E aí eu mando mensagem para esse grupo e é o meu grupo. E é o seu grupo. Eu tenho 6 ou 7 grupos comigo mesmo. Eu tenho um grupo de... diferentes. Eu tenho um grupo de crônicas, que eu boto ideia de crônica. Tem um grupo de ideias em geral, tem um grupo de roteiro. Eles têm fotos? Eles têm imagens? Não tem foto. Não é um, por exemplo. Título? Eu tinha que botar foto para ficar mais real. Eu tenho um que é de lista de compra. Eu vou no supermercado, eu mando para mim mesmo. Eu tenho um que é com a minha namorada, que é ótimo, que chama Tem Que Ver, que é para quando falam de série ou filme ou peça de teatro, a gente anota ali. É uma boa. É uma boa. Mas como ferramenta de trabalho, então, aí você puxa de vez em quando um tema ali, desenvolve... Se eu tenho uma ideia assim, no meio da noite, ou várias vezes antes de dormir, assim, eu fecho o olho e eu começo a pensar. É um saco para minha vida, mas é bom para o texto. Mas aí eu pego o celular e mando uns áudios. Às vezes, eu já aprendi isso, você tem que escrever direito, porque às vezes você vai ver o áudio, elevador, disco voador, vaca. Tá o enigma. Elevador, disco voador, vaca. O que eu estava pensando às 4 da manhã? Mas então é isso, eu anoto.
Mas eu acho que a crônica também não é legal você ter muita coisa previamente na sua cabeça. Porque a crônica, na verdade, qualquer texto literário, né? É legal você chegar lá com um pedaço da ideia. Porque daí, cada ideia que vai chegando, cada ideia mais legal vai ganhando o seu espaço. Uhum. Quando eu escrevo um artigo, assim, vou falar sobre a descriminalização da maconha. Eu sei que eu tenho que passar por A, mais B, mais C. É muito mais chato do que eu ter uma ideia. Por exemplo, se eu estou em casa... Essa é uma crônica que eu fiz, um conto, na verdade. Um cara está com a mulher em casa e entra um urubu pela janela. Um urubu entra e começa a se debater. E o cara mata o urubu. E daí o relacionamento dos dois vai degringolando depois disso. Quando entrou o urubu na sala, eu não sabia o que ia acontecer. Eu só pensei nisso. Imagina um casal... Primeiro eu pensei, imagina se entra um urubu aqui. Depois eu pensei, bom, seria interessante um casal, porque é uma situação de crise. O que vai acontecer? O que o cara vai fazer? O que a mulher vai fazer? Então, é legal você deixar a janela aberta para entrarem urubus, assim, na crônica. E tem essa magia também, né? Do fluxo, do pensamento, da narrativa, que pode te conduzir a algo inesperado, né? É, porque a mesma coisa que faz você gostar da ideia que você está tendo e você botar no papel vai ser o que vai fazer o leitor gostar. Uhum. Né? Assim, acho que é tipo um darwinismo das ideias, assim, é uma competição das ideias. A ideia mais engraçada para a próxima frase ganha. Ganha. Uhum. E aí você vai fazendo um texto que é baseado no prazer, né? E, claro que depois você tem que reescrever 1000 vezes, não é que você vai botando um monte de ideia que vem e fica pronto. Depois você tem que reescrever. Mas eu não leio alto. Você perguntou se eu leio alto. O que eu preciso fazer é imprimir. Porque tem uma coisa muito misteriosa que tem erros que não aparecem na tela do computador e no papel impresso. É verdade. Em qual fonte, tamanho? De qual fonte, tamanho? Arial 14. Então. Eu sofro preconceito, as pessoas acham que Arial é uma letra muito chinfrim. O pessoal do Times New Roman me persegue. O Times é mais elegante. Mas o Arial é bom para pegar erro, tá aí uma dica. Então a gente faz um intervalo agora e a gente volta, então, já conversando com o Antônio Prata aqui no Radar. Dos livros que você já lançou, mais de 15, né? O Nu de Botas é o mais bem-sucedido. Até mesmo você me disse que chegou a te surpreender. Ele já bateu mais de 60 mil cópias vendidas. O fato de você se debruçar sobre a sua própria infância te poupou muitos anos de terapia? E que terreno é esse tão fértil que você vai explorando também nas suas crônicas, em outros livros, e até mesmo nos seus livros infantis, né, voltados para o público infantil? Eu acho que é o contrário, que muitos anos de terapia me permitiram escrever? Sobre a infância. Eu acho que é porque a infância é um lugar pelo qual todos passaram, né? E isso tem muito a ver com, inclusive na crônica, assim, uma crônica que faz sucesso é uma crônica em que as pessoas também pensaram sobre aquilo na semana. Há uma identificação imediata, uma identificação, né? ou até a pessoa discorda, mas ela pensou, ela tem uma ideia sobre aquilo. Uhum. Muitas vezes a crônica que vai para o livro não são as que fizeram mais sucesso. Pelo contrário, porque as mais bonitas, as bem escritas, podem ser sobre coisas mais sutis e tal. Mas esse livro, Nu de Botas, foi isso. Eu acho que foi porque é um assunto muito universal e assim, e pouco falado, né? Assim, as pessoas quando perguntam quais os 10 livros que você levaria para o meio do deserto, ou quais os 10 filmes que você mais gostou na vida, ninguém fala as Reinações de Narizinho ou as revistinhas do Cascão, como se esses 10 primeiros anos de vida não valessem. Uhum. Você só começa a falar da coisa adulta, né? E eu tenho muita memória da infância. Tem gente que não tem, mas eu tenho muita. Eu lembro de situações, eu lembro de impressões, eu lembro de tá no livro isso, um cara que roubou minha pá no tanque de areia quando eu tinha 4 anos. Eu achei que esse cara era um canalha e eu encontrei ele 20 anos depois ele era um canalha, entendeu? Eu tava certo. Ele já era canalha com 4 anos. Já tinha esse desvio de caráter. Então, eu acho que foi isso. Muito bem. E o outro que te surpreendeu foi o Jacaré Não também, né? Que dos livros infantis. E esse, você identifica algum motivo para ele ser tão bem-sucedido? Esse não me surpreendeu tanto, porque isso foi feito baseado no trabalho infantil dos meus filhos. Então, eu tinha um laboratório em casa. Então, na verdade, eu só tinha a Olivia quando eu escrevi. Mas eu comecei a ver... É muito legal. Você que vai ter filho ou filha, né? A gente vai vendo o ser humano se desenvolver, assim. E... Podia falar que você vai ter filho ou filha? Podia, claro. Já Falei, já. Minha mãe não sabia. Mas você vai vendo... Eu fui vendo o humor se desenrolar.
E era exatamente o que eu já tinha visto sobre o humor. O humor sendo, assim, uma surpresa, uma incongruência na ordem dos fatos. Então, ela tinha 2 anos e ela punha, assim, uma boneca, uma boneca, uma boneca, e eu colocava uma xícara. E ela morria de rir, porque era estranho aquilo. E ela falava, esse cara é estúpido, ele não sabe que... Que a sequência não é essa? Então, eu comecei a fazer essa brincadeira, assim, de falar... Falava, Olivia, sabe quem vai estar lá na festa da Catarina? Vai estar a Catarina, vai estar o João, vai estar sei lá o quê, e o Jacaré. E ela morria de rir. Eu falava, sabe o que vai ter para jantar? Vai ter arroz, feijão, brarã, e jacaré. E ela morria de rir. Então, eu fiz um livro que é isso, que é um livro de repetições. São várias sequências que são invadidas por um jacaré. Então, foi feito assim, baseado na experiência. Sim. Depois eu fiz um outro, que era a menina que morava no chuveiro, que também aí já era baseada nos 2. E a única coisa que é mais difícil do que botar uma criança no banho é tirar uma criança do banho. Com certeza. Uma vez lá dentro, eles não querem mais sair. E aí eu inventei essa história que era uma menina que convencia os pais que ela ia morar no chuveiro. E toda pergunta que ela fazia, onde é que você vai comer? Eu falava assim, ali perto da saboneteira, que ali não cai água. Como é que você vai dormir? Embaixo d'água, é quentinho, não precisa nem de cobertor. Como é que você vai estudar? A professora vem aqui, a gente escreve no vapor. Parará. E aí ela passava a morar no chuveiro, crescer no chuveiro e tal. E fui ler para os meus filhos, e quando eu acabei, eles estavam com o olho arregalado. Eu falei, vocês não gostaram? E a Olivia falou, papai, ela nunca mais vai na casa da vovó. Ela nunca mais vai no parque, ela nunca mais vai na praia. Na verdade, eu percebi que eu tinha criado uma psicopata, entendeu? Não era uma vida saudável de alguém que mora... E daí eu mudei em cima disso, e também a editora Florença... Já tá dando spoiler dele. Não, mas tudo bem. Ah, sim. É para criança. Sim, mas nesse mundo tão tecnológico, né, das telas e tudo mais, que eu vi outro dia uma colega comemorando 5 meses, a filha sem nenhuma tela. Como é que faz para escrever para criança? Para ser interessante a leitura de uma criança também? Vivenciando a realidade, como você... Olha, a gente já tinha tela quando a gente era pequeno, já tinha televisão, já tinha um negócio que a gente podia ligar, então essa competição já existia. Eu acho que Agora só tá mais portátil, tá né? mais portátil, em primeiro lugar, é isso, né? Assim, uma criança de 6 meses não sabe ligar um iPhone. Se uma criança de 6 meses vai ver um iPhone, é porque um adulto botou o iPhone na mão dela. Então, ela não é que ela vai ficar pedindo uma tela, se ela, né? Então, eu acho que o segredo é meio que apresentar um pouco de cada coisa, né? Um pouquinho de salada, Sim. um pouquinho de droga. Tem até livros que dá para ler no banho, né? Que dá para ler no Livrinho banho. de plástico, né? Tinha um monte desses livrinhos de ler no banho. Tinha livrinho de E plástico. eles gostam, assim. Se você contar historinha para criança, eles adoram, eles ficam vidrados. E é interessante porque, assim, eles que escolhem. Criança de 1 ano e meio já sabe que livro ele gosta, que livro ele não gosta. Ele pede para repetir, você... Ser mais lúdico, aventura, né? E eu também não acho que a tela também é o demônio, entendeu? Eu acho que algumas coisas que tem na tela são o demônio, assim. Eu não deixo eles ficarem em nada que seja esse esquema de Las Vegas, assim, de vício. Então, de Instagram, de YouTube, que fica te jogando de um outro vídeo, jogando no outro vídeo, jogando... E você fica nessa ansiedade de ver o que vem depois, né? Que é um vício igual de jogo, né? O vício da dopamina pingando no seu cérebro. Mas eles veem filme. Todo dia eles veem filme, eles veem desenho, eles veem umas novelinhas. Eu acho que é ok. E continuam interessados nos livros, né? Vamos falar um pouco da sua experiência com roteiro de novelas e de séries. Quando você fez Avenida Brasil, como é que você participou do sucesso da novela? E você sentia que o que você estava escrevendo tinha eco? No dia seguinte as pessoas já comentavam, repetiam? Era muito legal. Novela do João Emanuel Carneiro, né? Eu era um dos colaboradores. E era começo do Twitter também. Então, assim, a gente emplacava, às vezes, 5 trending topics dos 10. Eram 5 temas. Uma vez eu escrevi uma frase, que metade da frase foi o primeiro, metade foi o segundo. Era um xingamento, um cara... O que era? Era um negócio de um cara chamando o outro de corno. Então, era assim... Sempre faz Um cara esculhambando o outro. Uhum. E aí o xingamento entrou. Mas foi muito legal também, porque foi uma novela que pegou um público que estava longe da novela. Né, que não via novela desde Roque Santeiro, Rainha da Sucata e tal. Então era engraçado, porque, né, todo mundo comentava.
É muito... Tem uma coisa de roteiro que é muito legal também, que é você escrever um negócio e no dia seguinte não, 10 dias depois, a Adriana Esteves está falando do negócio que você escreveu. Sim. Né? Agora eu estou fazendo a série, chama Encantado, se escreve, está lá um monte de ator fantástico, Luiz Miranda, Vilma Mello, Tony Ramos, falando texto, né? Só que não é tão imediato, né? Demora um tempo, né? É. Primeira temporada, falando em Encantados, a primeira temporada já foi exibida, a segunda está pronta e vai ter uma terceira. A segunda vai no ar no final do ano que vem, a terceira em 2025. Uma dúvida, quando se escreve um roteiro, você já sabe os atores que vão fazer cada personagem que você está escrevendo? Então, no começo não, isso eu aprendi com meu pai, que é uma coisa interessante. Tem 3 fases. No começo você escreve sem saber. Você inventa uma cara na sua cabeça. Depois, uma cara, uma voz, né? Uma cara, uma voz. Mas, assim, 4 pessoas numa sala de roteiro, cada um tá vendo um vilão diferente na sua cabeça. Um é louro, um é moreno, um é branco, um é preto, um é japonês. Depois da segunda fase, você escreve já sabendo quem é o ator. Porque o ator já foi contratado e tudo mais. E a terceira fase, que é a mais interessante, é quando você já vê o ator atuando. E quando você vê o ator atuando, você tem muitas surpresas, às vezes. Um personagem que você achava que ia ser cínico soa doce. Um personagem que você acha que soaria doce soa bobo. E você vai mexendo no texto para adaptar isso para esse ator. Um personagem que era minúsculo vai crescendo, porque a atriz é maravilhosa. E ela é hilária. Então, você vai trazendo ela à tona. Às vezes, um personagem que era grande não entrega o que precisava. Então, diminui. As pessoas também ficam doentes, tem dengue, não pode gravar. Sim. Então, você vai mexendo. Mas você escrever vendo, sabendo quem vai fazer e do jeito que vai fazer, muda bastante. Sim. Falando de paternidade agora, já que você tocou no assunto dos pequenos e tal, também é um terreno novo a ser explorado, né? Assim, tem muita literatura, ou personagens ou situações já foram exploradas no cinema, nas séries e tal. O pai de primeira viagem, ele ainda é um ser a ser estudado. E como é que você vê assim, esses novos posicionamentos, né? Já que a gente teve aí mais uma onda do feminismo, do empoderamento, como é que você se posiciona enquanto pai nesse momento atual? Uma série exatamente com esse nome, era Pais de Primeira. Pais de Primeira. Não de primeira viagem, mas é Pais de Primeira, porque tinha essa ambiguidade. Pais, nesse caso, incluindo o pai e a mãe, né? É muito interessante. Eu acho que não... Porque está tudo mudando. O papel do homem está mudando, mas o papel das mulheres em relação à maternidade também está mudando. E é um tema que, se você for tratar desse tema, você trata de tudo. Se você acha que a política está polarizada, vai ver a discussão entre mamada com hora marcada e livre demanda, para você ver o que é. Fralda de fibra de coco ou fralda Pampers, entendeu? Parto natural ou cesárea. Chupeta ou não chupeta? Chupeta ou não chupeta. Todo mundo tem uma teoria Sim. que, se fizer do outro jeito, vai arruinar a vida da criança para sempre. Entendeu? Se você der a mamada assim, a criança vai se formar em medicina em Harvard. Se der a mamada assado, a criança vai acabar no crime. E conforme você vai cuidando do filho e tal, você vai vendo que não é assim, que os protocolos mudam e que um filho é diferente do outro. Mas é muito engraçado. Porque é um terreno muito tenso, né? Assim, quando nasceu a minha primeira filha, 4 horas depois dela ter nascido, ela espirrou e eu saí correndo do quarto para chamar um médico. Tem médico. Aí a mulher falou, a enfermeira falou, por quê? Eu falei, minha filha espirrou. Ela falou, ela é um ser humano, ela espirra, ela vai espirrar muito ainda. Eu falei, não é gripe aviária, não é... Não é gripe aviária. Você achou muito cedo, né? Eu achei que você estava espirrando, já era gripe aviária, entendeu? Já era alguma coisa, gripe suína e tal. Então, é um tema que eu gosto, assim, que eu acho que é interessante. Eu acho que a gente está viajando, assim, de ter... Né? A gente foi criado no chiqueirinho, atrás do Fusca, sem cinto, com 2 pais fumando, sim, só com quebra-vento aberto. Não que eu recomende isso. Mas foi assim. E bem ou mal estamos aqui, né? Sim. E com relação ao seu trabalho, você acha que depois da paternidade você tirou um pouco o pé do freio no sentido dos projetos, ou você ficou mais inspirado e mais empolgado? Porque, né, agora tem crianças para sustentar. Olha, não deu para tirar muito o pé do freio, né? Porque a gente não tem no Brasil licença paternidade, né? Quando eu tive meus filhos, era ainda pior, era 15 dias corridos a partir do nascimento. Então, se você nascesse numa sexta, sábado e domingo já contava, né? E você tinha que estar em 2 semanas de volta.
Agora, depois, teve uma lei, 2014 ou 15, não sei, que der 1 mês para o pai. Mas é ridículo 1 mês. Sim. E é evidente que não mudou essa lei. Porque quem tem que votar essa lei são os homens. E os homens não querem ficar em casa trocando fralda. Eles querem ir para o trabalho e... Quer dizer, muitos homens, não Sim. todos, Sim. né? Mas foi interessante ver isso, porque quando eu não sabia como é que era, assim, qual seria a divisão de tarefas, né? Até fiz crônica sobre isso, assim, que a minha filha chorava, ou meu filho chorava, não, era minha filha porque ela foi a primeira. E eu, deitado na cama, tentava argumentar comigo mesmo que era a mãe que tinha que ir. Eu ia derrubando um argumento depois do outro, não tinha razão que tinha que ser a mãe que tinha que ir, no final eu ia e Resolvia. Mas é um privilégio para os homens poder participar disso, né? Porque é muito legal, imagina, antigamente. Estava falando com a minha avó isso, ela falou, não passava pela cabeça dos homens da geração dela que eles tivessem qualquer coisa a ver com a educação dos filhos. Isso era uma tarefa feminina. Eles ganhavam dinheiro e dane-se. Sim. Se o filho fizesse alguma besteira, era culpa da mãe que não educou direito. Exato. E isso mudou, né? Isso mudou não porque os homens resolveram participar, mas porque falaram, toma que o filho é teu. E é ótimo, né? Que tenha mudado. Não só para as mulheres, mas para os homens. Chegando ao final da entrevista, é muito difícil você conseguir ler um texto seu de um tempo atrás e se enxergar nele? É difícil no sentido de que muitas vezes eu não gosto do texto. Né? É impossível que um texto que eu escrevi 20 anos eu vá ler e falar que ótimo, que bem escrito e tal. Mas, assim, também é um bom sinal. Quer dizer que eu aprendi alguma coisa de lá para cá, né? E também uma coisa que me tranquiliza é saber que aquilo era o melhor que eu podia fazer com as informações que eu tinha e naquela época, assim. E eu queria que você recomendasse para os nossos ouvintes por onde, se eles não leram ainda um livro seu, por onde você recomendaria que alguém começasse a conhecer a sua obra? Olha, se a pessoa tiver entre 2 e 5 anos, 2 e 7, os livros infantis, o Jacaré Não, o Esconde-Esconde, a Menina que Morava no Chuveiro, Felizes Quase Sempre, mas principalmente Jacaré Não. E se não, ou No de Botas, que é esse meio que uma autobiografia da infância e da adolescência. É o Hit, é o seu best-seller. Adolescência não, na verdade acaba nos 10 anos. Ou se quiser ler as crônicas, que pode ser o Meio Intelectual Meio de Esquerda ou o 30 e Poucos. Suas recomendações. Ou assinar a Folha, né? Ou assinar a Folha, isso. E te acompanhar todo domingo. E agora aquele momento que Antônio Prata vai ser o locutor. Que Pensou? escolheu, Deu hein? tempo de pensar numa música? Olha, eu vou ser muito clichê, mas é que ontem foi aniversário do Caetano, então eu vou pensar em alguma coisa do Caetano. Esse meu silêncio vocês vão cortar? Eu posso pensar Vamos, a um gente vai pouquinho? cortar. Até o Pode, ontem, pode. porque a gente não sabe qual. Ah, é verdade. Não, então vou fazer. Caetano fez 81 anos. Tim Bernardes é muito cult Nossa, demais. Tim Bernardes é incrível, gente. Olha aqui, ó. Somos ele veio aqui. muito fãs. Ah, é? Ele É já que toca veio. pouco Mas por vai conta derrubar, da vai questão. derrubar. Não, Agora? vai Não, não. Se botar uma música de 10 minutos de Bernardes, vai. Qual que é? Alguma dele cantando Gal. Tem um dele cantando com a Gal, não tem? Mas eu acho que não tem Na grava programação. registrado. Ah, não tem registrado. Que ele Peraí, que lançou. eu não sei o nome das músicas. Baby. Tem, mas já tocou no rádio? É? Ah, mas a gente pega também. Eu fui procurar aqui Gal e Tim, apareceu a Gal e o Tim Maia. É. Baby, Gal e Tim. Mas tem aonde? No YouTube? Tem aqui no YouTube, aí tem que ver se Pois tem na é. programação. Eu consigo olhar ali Mas- depois, senão... Eu acho digo que- assim, saiu oficialmente? Deixa eu ver aqui. Faz duas opções. Então eu falo alguma coisa do Tim Bernardes e vocês escolhem aí o que for possível. Pode ser? Pode. Aí você fala por que você gosta do Tá. Tim Bernardes. Ele já veio aqui no radar. Deixa eu Né? ver aqui. Tá, faz isso. Então vamos voltar? Quer que volte esse momento, o locutor? Não, sei acho que quem aí ele você vai fala escolher? agora. Como... Olha, um cara... né, esse momento tem que dar força para quem está chegando, né? Se eu sugerir o Caetano ou o Gil, eles já têm o espaço deles. Um cara que não é novo, ele já fez bastante sucesso, já tocou até fora do Brasil e tal, mas que eu acho que é muito, muito bom, que é o Tim Bernardes. Eu acho que ele faz uma música brasileira muito bonita, muito
tocante e pouco irônica, né? A gente está vivendo um momento muito ácido e de espertinhos e tal, e ele faz uma coisa que eu acho bacana, sem ser piegas de jeito nenhum e tal. Acho que muito legal. Aí vocês escolham uma música, porque o meu celular tá sem 4G, eu não consigo ver quais as músicas dele que eu mais gosto aqui. Obrigada, Antônio, pela Obrigada, presença. Eu que Antônio. agradeço a vocês, brigadíssimo.